Sou um reacionário digital. Texto publicado por Cadáver Minimal, dia 10 de novembro de 2021. A internet já foi incrível. Ao menos, em minha visão amargurada pela idade, a internet foi incrível. Lembro-me de que, quando jovem, acessava minha net discada e ficava aguardando o carregamento de vídeos do Animatoons e Mundo Canibal. Toda essa espera gerava uma expectativa que, usualmente, era correspondida com minhas risadas durante o vídeo. Mundo digital era tão reacionário que não se resumia ao YouTube. Naquele tempo, não se tinham propagandas em vídeos e todo mundo tinha um discurso mais ou menos politicamente correto. Não, isso não era gerado por um consciente fanatismo político, de ódio conjurado, mas de uma ação mais ou menos natural e inconsciente. Havia-se politicamente incorreto sem militância politicamente correta. Já o politicamente incorreto não tinha formativa impensada. Era só o discurso normal e corrente. Hoje, o politicamente incorreto é um fetiche intelectual entre vários outros fetiches tão idiotas quanto. Quando havia propaganda, era uma coisa interna do próprio produtor cultural previamente combinada. Seria reacionário de minha parte propor que era melhor assim? Acessava uma caralhada de sites que, em minha concepção, eram incríveis. Passei horas a fio lendo artigos da Deciclopédia, vendo o humor refinado de Felipe Neto no Não Faz Sentido e aprendendo a ser um hater. Naquela época, o hater era uma pessoa que lia e correspondia o mundo com o seu ódio refinado, ódio que adivinha de tempos de sofisticação na arte do ódio. Era-se preciso odiar tudo que era gostado por uma maioria que acreditávamos ser burra. Não. Menos capacitada intelectualmente. Restart, cine, funk e outras coisas que nós, em nosso reacionarismo inconsciente e natural, tínhamos o dever moral de odiar. Não que a gente odiava. O ódio era apenas um fetiche expressivo do qual ninguém poderia escapar sem deixar de ser um pleno cidadão cibernético. E pensar que tudo isso seria levado a uma problematização esquerdizante constante. Hoje, se vê um discurso de esquerda adornando até mesmo a retórica de fãs fanatizados de K-pop. Na verdade, quando odiávamos algo, odiávamos por não considerarmos profundo e inteligente o suficiente. Em meu tempo, o funkeiro não nos responderia citando a escola de Frankfurt, quero dizer, Frankfurt. O mais icônico disso era que éramos todos normativistas incomensuráveis. Queríamos a gramática normativa e exigíamos que a leitura fosse algo habitual. Odiávamos por uma simples crase, atacávamos por uma mera confusão momentânea de mais e mas. A palavra analfabeto aparecia em quase todos os sites como se fosse onipresente. E eu sei que isso era meio que idiota da nossa parte e que estávamos meio errados nisso. Só que tínhamos isso como um esforço civilizatório que almejava a elevação da cultura humana. Anseio que era bom, embora delirantemente excessivo. Hoje, nessa nova grande era cibernética, odeia-se qualquer coisa que tenha mais do que 3 linhas.
O novo cidadão cibernético é aquele que lê pouco, ao menos não lê textos que possuam mais de 3 linhas. Embora seja vítima, quero dizer, um consumidor de microleituras que se sucedem nauseabundamente. Escreve informalmente e odeia qualquer escrita formal. Escrever formalmente é sempre, sempre e sempre um pedantismo odiável e execrável, a ser condenado pela Inquisição digital. Se alguém aparecesse em meu antigo tempo, dizendo que não lia mais do que 3 linhas, era chamado de imbecil ou qualquer coisa que afigure alguém desprovido de inteligência. Não mais hoje. O progresso é tanto que a leitura contínua é dispensável e tudo deve se reger por memes e microleituras. A microleitura, e não aquela babaquice reacionária que chamamos de livro, é o auge, o ponto culminante do pensamento humano, dessa civilização cibernética progressa. No meu tempo, não. A gente discutia por linhas e mais linhas, horas sem fim. Parecíamos como que desocupados que se ocupavam de abstrações que, hoje, são tão desnecessárias quanto imprudentes. Em meu tempo, e parece que não sou mais do tempo em que vivemos, parece até mesmo que fiquei preso no passado como um louco delirante, não se podia e nem se devia resumir todas as linhas políticas no meme que tinha como fim o cômico. Aquele que postasse memes o tempo todo, acreditando ganhar o debate, seria chamado de pombo enxadrista. Não é que o cômico não existisse, não é como se fôssemos pessoas pedantes, presas numa verborréia vergonhosa. O cômico só era cômico por sua sofisticação e sua oposição declarada. Era preciso ser sofisticado, escrevendo corretamente e dando críticas que eram feitas por eruditismo. A gente adorava demonstrar que odiávamos, só que odiávamos com uma substancialidade que hoje é estranha aos novos cidadãos digitais. Não que a gente fosse pedante, era apenas a nossa forma expressiva, expressar-se longamente, demonstrando um poderio intelectual, era considerado melhor. Hoje não. Hoje o progresso afirmou que o desenvolvimento dialógico não poderia ter mais de 3 linhas e que tudo poderia ser resolvido com memes de uma única frase que tem, por objetivo, reduzir realidades monumentais em apenas microleituras de efeito cômico e satirizante. Hoje a microleitura é tão presente quanto onipresente, tal como é a pornografia, que estende os seus braços não só para pessoas com mais de 18 anos, já que o progresso civilizacional exige que pessoas com cada vez menos idade possam gozar para valer, com a nossa civilização progressista, hipersexualizada e hipergâmica. Ah, meus velhos tempos, se alguém fosse tão hipersexualizado e hipergâmico, acreditaríamos que ele estava preso em algum estado delirante e hipnótico que o fizesse repetir sexo, sexo e sexo como um mantra religioso. Isso, ao contrário de hoje, diagnosticar-se-ia como idiotice. Como tudo se moderniza para o bem e para o mal, e como o novo se torna velho e o velho reacionário, virei um reacionário digital. Quando vejo alguém reduzindo discursos políticos a memes condensados com microleituras, afeto-me por tamanho reducionismo. Quiçá seja eu um imbecil que só entende coisas quando escritas com legibilidade. A microleitura não me agrada, os memes muito menos. Sou antiquado demais para me acostumar com tanta microleitura dispersa e que me parece superficial. Perdoe-me pelo meu reacionarismo antiquado. Quando vejo que a internet agora se limita a 2 grandes corporações, Google e Facebook, perdoe-me. Todo mundo agora tem direito ao nome social e o Facebook, em sua pós-modernidade, descobriu-se feminino e chama-se agora Meta. Como ia dizendo,
Nessa civilização progressa, o monopólio tornou-se o cume da civilização cibernética, e agora tudo é Google e Meta. Ah, os tempos modernos. Em meu reacionarismo ululante, em meu reacionarismo fanático, não curto que as coisas se resumam a esses progressistas monopólios que reduzem o mundo digital a quase 2 empresas. Eu devo ser um pequeno burguês clamando a favor das pequenas propriedades privadas em bravatas contra o comunismo monopólico virtual. Ah, em meu tempo, em minha mocidade, o comunismo não era um monopólio de grandes corporações digitais, mas uma propriedade comum e popular. Ah, como as concepções ideológicas se atualizam com o passar inexorável do tempo. Eu me tornei um reacionário cibernético, não por escolha, mas por um amor a uma antiguidade participante de um certo período temporal de minha vida. Olhar que o mundo cibernético saiu de uma rede de sites ligadas a uma certa individualidade humana e, talvez, garantidora da singularidade humana, para um grande corporativismo que parece mais ser uma guerra fria de Meta e Google, desagrada-me. Ver discursos políticos reduzidos a microleituras que têm sempre, simplesmente sempre, um efeito cômico, ou seria efeito memético, que reduz realidades intelectuais a um fantochismo grosseiro onde se destrata o inimigo com piadinhas cheias de estereótipos, me deixa enojado. Eu sempre quis argumentar e discutir, mas cada argumento que solto em linhas é respondido com mais de 3 linhas eu não leio. Já que mais de 3 linhas hoje é pedantismo. Tudo com mais de 3 linhas é textão. Ah, como era bom ir na enciclopédia e ver artigos com mais de 10 parágrafos para dar risadas e mais risadas. Se classifico meu tempo como bom ou melhor, talvez seja pelo fato de que estou ficando velho e reacionário. Meus caros, tornei-me um odiável reacionário digital, sonhando com os áureos tempos de outrora. Se eu disser que a internet hoje é decadente, que a monopolização dos sites por 2 grandes agrupamentos que entram numa constante guerra fria me dá nojo, que microleituras me parecem nauseabundas e desgostosas, que tudo ter formato de meme é algo meio forçado e que estamos sendo vítimas de uma constante bestialogização, talvez eu não sou só um antiquado, como velho e um emissor daquilo que se chama de um discurso de ódio. Pena dizer isso, só que é exatamente isso que vejo, ou sinto, na internet moderna. É insuportável acessar qualquer site. Acho que, no fim, terei de voltar para as cavernas trevosas chamadas livros. Essas coisas reacionárias que possuem textões. Já que tem mais do que 3 linhas. E dialogar com autores através de escritas em meus cadernos. Serei um eterno lunático em manifesta solidão, um homem que vive na idade das trevas, um autoexilado do mundo virtual por seu reacionarismo ululante, fanático, odiável, trágico e deprimente. Sim, meus caros, eu sou um reacionário digital.